Olá, sejam bem-vindos à MF3, Escola de Filosofia. Outra metáfora nesta série de aulas sobre Platão, conhecida e importante, é a ideia de segunda navegação. Para Platão, ligado à cultura muito portuária e marítima, no contexto da Grécia do século V a.C., ele usa a seguinte metáfora, que os navegantes usavam as velas para que o vento pudesse impulsionar o barco. E, portanto, usava a força da própria natureza para que isso acontecesse. Quando o vento deixava de existir, então eles começavam a remar, portanto, intencionalmente, pela própria força deles, das pessoas, a remar e fazer o barco se movimentar. Essa metáfora foi utilizada para a intenção racional do ser humano em romper, de certa maneira, com as forças que nos conduzem no cotidiano e passarmos a pensar de modo autônomo, intelectual, racional, por um esforço próprio deste tipo de pensamento. Então, o mito da segunda navegação, que se apresenta em algumas obras do Platão, nesse momento não é tão importante, mas o mais importante e fundamental agora é que esta metáfora constitui o fundamento do pensamento racional que consegue superar as aparências e pensar de modo lógico o que há por detrás das aparências. Esse exercício não é tão simples, porque se a gente começa a fazer um raciocínio, um pensamento mais elaborado sobre como é que a gente pensa, vamos descobrir que nós estamos muito ligados a imagens. E quando, por exemplo, temos que pensar coisas que rompem radicalmente com isso, por exemplo, a ideia de que a Terra é que está girando e o Sol está parado, nós vamos compreender que se alcançou este conhecimento, que era a Terra em movimento e o Sol fixo, há muito tempo atrás. E isso só foi possível por um tipo de pensamento que exatamente consegue ir além das aparências. Poderia dar exemplo, por exemplo, do peso que existe nas estruturas das construções, que é um tipo de conhecimento que a engenharia calcula para determinar os materiais, a grossura da coluna e etc., que se atinge por um tipo de conhecimento que consegue ir para além de tudo que nós podemos ver com os olhos, ouvir, sentir, quer dizer, para além dos 5 sentidos, o raciocínio consegue, portanto, romper isto e produz hoje o mundo que nós conhecemos do conhecimento, né? Seja no uso de celulares, de computador, seja uma série de coisas que a gente nem imagina, tem esse modelo de conhecimento que rompe com a aparência e consegue pensar para além da aparência. Eu poderia ainda fazer uma outra ponte, vai ser a última, por exemplo, quando a psicanálise contemporânea, ou mesmo a psicologia contemporânea, consegue se servir de estruturas de pensamento que de algum modo têm ligação com essa história, para exatamente descobrir coisas extraordinárias do que seria propriamente o nosso psiquismo, o que é a subjetividade humana. É um outro exemplo que implica todos nós, cotidianamente, ter alguém, há tanto tempo atrás, ter proposto esta metáfora. Lembrando que não é só uma historinha, tem muito mais teoria por trás, mas eu creio que boa parte de nós vamos lembrar da segunda navegação como uma figura de linguagem importante para o conhecimento ocidental e devemos isso a Platão. Muito obrigado, até um próximo vídeo aula.